Bom, começando. Gente, esse conteúdo aqui eu passei para vocês, vou passar para vocês depois já o link no Classroom. É uma palestra que eu fiz durante o meu doutorado. É um conteúdo bem avançado, bem, assim, é esperado que vocês não entendam 100% do conteúdo, tá? Me surpreenderia se vocês conseguissem entender 100%, porque é muito puxado. Mas o pouco que vocês conseguirem entender, vocês vão aprender, vão desenvolver bastante, vão avançar bastante, tá? Há uma crise de replicação acontecendo, três argumentos analisados. O que é replicação? Então, lembra que na aula passada a gente falou sobre validade externa e validade interna. Um estudo só tem validade se alguém encontrou o mesmo resultado em outro laboratório, em outro lugar no mundo. Se ninguém encontrou a mesma coisa que você ainda está em sinal amarelo. Não dá para dar sinal verde para você enquanto não há uma replicação. E infelizmente as replicações não estão acontecendo. São ínfimas as replicações. O que está tendo é um monte de estudo sendo publicado e ninguém está checando se essas publicações e essas evidências são confiáveis. E esses autores falam, cara, isso é grave. Só que existem a galera do deixa disso, falando, não, relaxa. Existem três argumentos aqui que mostram que isso não é tão grave assim. E os autores resolveram analisar os três principais argumentos, de que a gente não deve se preocupar tanto. Os primeiros argumentos, o primeiro argumento é o mais nerd, mais difícil de entender, mas vamos lá, a gente vai enfrentar isso juntos. Lembra na aula de estatística, que é o Pzinho, nível de significância? Se você tem uma amostra e você quer saber se essa amostra é boa, representa a grande população, você faz um cálculo e avalia se o nível de significância é bom. Se for bom, significa que a sua amostra é boa e você pode seguir. Se for ruim, você tem que aumentar o tamanho da amostra até que o nível de significância fique abaixo de 0,05 ou 5%, que é o alfa, tá? É o Pzinho. O que o argumento fala? Gente, a gente já tem um critério estatístico para filtrar falsos positivos. Pesquisas feitas com amostras ruins, pequenas, que têm evidências que não representam a realidade, e esse critério estatístico já filtra isso. Será? Esse é o primeiro. Segundo argumento. A replicação direta é rara. Sim, está sendo. Mas a replicação conceitual é um pouco mais frequente. O que é uma replicação conceitual? Eu tenho um estudo que diz que a atividade aeróbica melhora o volume cerebral de idosos. Em vez de alguém fazer o mesmo estudo com os mesmos idosos não, mesma idade, mesma atividade física, por mesma duração, por o máximo de replicação em detalhes possível, o que a pessoa faz? Bom, se eu já sei, já toma como certo, se eu já sei que a atividade física aeróbica melhora o volume cerebral em idosos, será que ela também melhora o desempenho cognitivo em testes de memória e atenção? E aí a pessoa vai lá e faz uma replicação conceitual. Ela dá seguimento a um fenômeno, uma linha de pesquisa, mas dando um passo a mais, não testando aquela evidência da qual ela se baseia. Exatamente, assumindo que a outra pesquisa fez era válida. Terceiro argumento é que erros de pesquisa são superados ao longo do tempo. Se não funciona, a gente abandona. A realidade é pragmática. Será? E ele vai analisar esses três argumentos. Da galera do deixa disso, não tem por que se preocupar tanto assim.
Primeiro, o mais difícil, o mais nerd, não precisem se preocupar tanto aqui, tá? Mas só vale lembrar que o alfa é um critério estatístico da estatística inferencial para dizer se uma amostra é boa o bastante. E confiar que o alfa, ou seja, você não publica na minha revista se você não tiver um nível de significância, o critério sendo atendido, não filtra falsos positivos, tá? Ele não impõe limites na frequência de erros. Por quê? Para início de conversa, o alfa significa que aceitar um alfa de 5% significa que ao menos 5% das vezes que você testa a hipótese nula, na verdade é verdadeira. Ela é verdadeira. Ou seja, toda vez que você testa a hipótese nula, pode ser que ela saia como resultado positivo, mas ela é nula. Ou seja, falso positivo. Você aceita até 5% dos resultados sendo falso positivo. Se eu pego essa sala, aplico um teste de depressão, significa que 5% de vocês, eu considero aceitável que 5% de vocês testem positivo para o teste de depressão, mas não tenham depressão. Tem outra coisa. E eu considero que 5% é aceitável. Tá? Isso vai acontecer nos falsos positivos. Mas não para aí. Um estudo de Ionandes, e os autores resgataram isso, os falsos positivos, eles potencializam por outras características do dado. Temos não só a questão do nível de significância sendo calculado, mas também a probabilidade de efeito, o tamanho de efeito, e eles interagindo potencializam os falsos positivos. Quer ver? Vamos um exemplo. Imagine que nessa sala a gente vai fazer um teste de depressão. Qual é a probabilidade de eu encontrar depressão nessa turma? Bom, se a gente olhar a estatística, a gente diz ali que mais ou menos 20% da população, 10% da população tem depressão. Então significa que é provável que encontre 10% em vocês. Se fosse ansiedade, seria mais. A probabilidade de efeito seria 30%, porque a incidência é maior. Então vamos supor depressão 10%. Então significa que 90% das vezes que eu testar, a hipótese será nula, certo? Ou seja, 90% de vocês vai testar falso para o meu teste de depressão. Confere? Estão acompanhando? Então, probabilidade de efeito já é uma variável. Se eu considero o alfa, ou seja, o erro tipo 1, que é aceitável, a frequência de falsos positivos, ela ocorrerá em 90% de vocês que não têm depressão vão testar positivo para depressão 4,5% do tempo. Por quê? Eu considero aceitável 5% de falso positivo, sendo que vocês 90% não têm depressão. Então significa que 4,5% de vocês vão testar falso positivamente para depressão. Acompanhando? É difícil, pessoal. Isso aqui dá um nó na cabeça, tá? Não se preocupe se vocês se perderem em algum momento. Não é o foco central. Tamanho de efeito significa que um fenômeno, ele também tem o poder de se demonstrar. Tamanho. É claro que depressão, estamos falando de um fenômeno que tem nuances, camadas, né, intensidades. Por exemplo, é muito fácil a gente identificar um autismo de grau de suporte nível 3 e diferenciar um nível 3 para o nível 1. É muito fácil a gente diferenciar uma depressão grave de uma depressão leve. Né? Basta bater o olho e ver. Isso é o que é tamanho de efeito. Tem fenômenos que são muito intensos e a gente consegue diferenciá-los muito fácil. Só que a maioria dos fenômenos da psicologia são sutis, o que torna a probabilidade de falsos positivos maiores.
né? É difícil você errar que uma pessoa tem autismo nível 3. Se está na tua cara. A probabilidade de falsos positivos são menores. Então, o tamanho de efeito é uma variável que afeta a frequência de falsos positivos. Concorda? E aí os cálculos vão ficando complexos, tá? Supõe-se que, pelo tamanho de efeito, as rejeições corretas da hipótese nula, ou seja, dos falsos positivos, ocorrerão 8% do tempo. Se a gente juntar todo o cálculo, se todos os resultados positivos que vocês tiveram aqui, os 10%, forem publicados, a proporção de falsos positivos será de 36%. Porque a gente pega os 4% da frequência do erro tipo 1, né, aceita pelo nosso alfa 0,05, multiplicado pelas rejeições das correções de hipótese nulas sob a frequência dos erros tipo 1. Então, 36% das vezes a gente publicará falsos positivos. Ficou confuso? Não precisa, tá? Isso aqui é puxado mesmo, tá? Tá. Então, a gente pega a frequência de falsos positivos e avalia quantos por cento dos falsos positivos a gente vai conseguir barrar. Então, é o 100% dividido por 4, ele mesmo, só que multiplicado pela frequência da divisão correta da hipótese tipo nula, das rejeições corretas da hipótese nula. Por esse cálculo. Quem propôs esse cálculo foi o Ionandes. Em 2005 foi publicado e resgatado pelos autores, né, Bigos e Ellis, eu acho. Não. Depois eu vejo aqui os autores desse estudo original. Porque a maioria das publicações científicas, né, as evidências científicas encontradas na psicologia são falsos, tá? Publicado na psicologia não, né? Nas pesquisas científicas, de modo geral, são falsos encontrados, publicado na Medicine. Quem quiser, ele explica direitinho o cálculo, de onde ele veio, tá? Em detalhes, e os autores resgatam isso. Ou seja, estabelecer um critério estatístico e considerar isso um filtro, não filtra. Não filtra. Até mesmo porque se a gente pega um tamanho de efeito menor, mais sutil, como a realidade da psicologia, olha as proporções de falsos positivos. Se você tem uma proporção de 56% falso positivo, a ciência já está começando a dar marcha ré. Então, não dá para confiar em critérios estatísticos. Esse é o ponto. Eu resolvi fazer um cálculo mesmo. Eu usei os mesmos parâmetros que os autores, 10% de probabilidade de efeito, 35% tamanho de efeito, mesmo cálculo. Só que eu pensei, cara, se a gente cria uma revista científica que a gente obriga que o alfa seja absurdamente exigente, 0,1%. Eu só aceito 0,1% de falsos positivos na minha pesquisa. Gente, isso aqui na psicologia, se a gente estabelece isso, ninguém publica. Basicamente, a gente precisaria de uma amostra de 3 mil, 5 mil, 10 mil participantes. Isso na psicologia tornaria a maioria das pesquisas inviáveis. Esse nível de exigência a gente conta na física. Mas se a gente coloca esse nível de exigência estatística, ainda assim, 8% das publicações positivas seriam falsas positivas. Não dá para confiar no critério estatístico. Beleza? Vamos para o segundo argumento? Um pouco mais leve, menos nerd técnico.
A replicação conceitual é melhor que a replicação direta, porque a gente dá continuidade a uma linha de pesquisa. Se os velhinhos melhoram o volume cerebral com atividade aeróbica, eles precisam melhorar também a atividade cognitiva. Se eu encontro evidências contrárias na minha pesquisa de atividade cognitiva, de performance cognitiva, eu vou questionar a pesquisa original. Será? Não. Pelo contrário. A replicação contribui para um viés de publicação. Por quê? Se eu encontro evidências favoráveis, vamos supor que sejam falsas positivas, eu acabei de confirmar uma área que não deveria. Eu só contribuí por um viés, por um falso positivo. E se eu não encontrar evidências, eu não questiono o original, eu questiono a mim mesmo. Falo, será que eu fiz uma boa pesquisa? Será que não teve nenhuma variável que eu não controlei? Será que eu fiz algo de errado? Eu não vou até o original. Bom, o que acontece se a gente não encontra resultados em uma replicação conceitual? Culpa-se variáveis estranhas e não se publica. Basicamente isso. Replicação direta pega mal? Imagina que o seu colega, que está ao seu lado, faz uma afirmação. Encontra lá que a cafeína melhorou a performance dos alunos, né, no semestre. Aí você fala, será? Deixa eu testar aqui exatamente o mesmo experimento que ele fez. Como soa para vocês? Desconfiança? Não deveria. Nenhuma ciência utópica, né, neutra, virtuosa, como a gente idealiza, mas assim como as salsichas, se a gente souber como é que a ciência é feita, a gente às vezes não consumiria. Você tem essa razão de não ter muita replicação. Exatamente. Já não quer ferir o Exatamente. Muito bom, Douglas. A ciência é um produto social. Significa que ninguém faz ciência sozinho. A gente precisa de uma comunidade, a gente precisa interagir com pessoas para produzir ciência. Como um produto social, está sujeito a todos os fenômenos sociais. Quais? Fofoca, intimidação, discurso de autoridade, corporativismo, né? Veja, se o Todorov, se o Bambambam da área está dizendo uma coisa, quem é você na fila do pão para questionar? Se você faz uma replicação direta e não encontra o mesmo do Todorov, quem provavelmente errou? É isso que os autores da revista vão dizer. Né? E não vão querer publicar o seu achado. Vão falar, peraí, não, aumenta a amostra, controla isso, controla aquilo, faz de novo. A tortura a realidade até ela dizer aquilo que o Todorov disse no passado. Bom, agora, a replicação conceitual faz amigos. Por quê? Você está dando segmento à linha de pesquisa, está mostrando o quanto que aquela área pode explicar outros fenômenos. Você está criando um paradigma, né, para aquela área. Você faz muito mais amigos assim. pelo que você questiona. Exato, você assume como verdadeiro e mostra o potencial daquelas evidências. Então, fenômeno social, pessoal. Uma replicação conceitual bem-sucedida tem muito maior probabilidade de ser publicada e uma replicação direta com ou sem resultados rejeitadas. Por quê? Primeiro, não é original. Para que você está querendo testar uma coisa que a gente já sabe que é verdade? E se você encontra resultados contrários, dificilmente, a não ser que você seja um bambambam da área de um laboratório muito respeitado, ninguém vai levar a sério a sua replicação direta.
Já ouviram falar desse cara? Derek Stempel, ou Stempel? Ele era um Michael Jackson, o popstar da psicologia social. É o cara. Ele trabalhava na meca da psicologia social, que é em Holanda, se não me engano, em Maastricht. Lá é considerado o principal laboratório de psicologia social do mundo. E ele era um dos maiores pesquisadores, com publicação na Nature, na Science. E vocês sabem quão importante isso é. O cara era uma máquina, publicava e os resultados muito bons, maravilhosos. Era o popstar. Até ser pego com fraude. O que aconteceu? Ele pisou na bola, no seu próprio esquema. Ele tinha muitos alunos de mestrado e doutorado, e eu acho que um deles ele pisou na bola. Porque a tese de doutorado desse aluno precisava fazer, tinha etapas, e a fase 1 era replicar os resultados do Stempel para depois aplicar a intervenções que o doutorando queria. Só que o aluno não conseguia replicar os resultados do Stempel. Por mais que ele tentasse, não conseguia, não conseguia. Ele foi ficando desesperado e pediu os dados originais do Stempel. O Stempel, fugindo, até que o aluno foi ficando desesperado, resolveu recorrer ao coordenador da pós. O coordenador da pós pediu os dados do Stempel e o Stempel continuou vaselinando. Aí o coordenador da pós perdeu a paciência, foi no pró-reitor, o pró-reitor deu um ultimato para ele, ou você entrega os dados ou você vai ser demitido. E aí ele admitiu que não tinha os dados. Pressão, investigação, descobriu que ele fraudava os dados. Ele abriu uma planilha do Excel e digitava os resultados. E aí, meu amigo, você pode dizer o que quiser da natureza, porque ela vai se comportar exatamente do jeito que você gostaria que ela se comportasse. E você pode afirmar qualquer coisa. Em entrevista, ele falou que ele fez isso, pelo menos ele teve a hombridade de admitir, que ele fez isso por pressão de publicação. Porque quando você está na ponta da lança dos autores e das faculdades, você tem uma cota e uma meta de publicação altíssima. Algo que é desumano e impossível de você fazer isso como boa ciência. Infelizmente, ele não é o único. A psicologia social sofre muito disso, e eu vou já explicar o porquê. Mas ele não é o único. O PSTO, que é um departamento da UNB de Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho, fez uma pesquisa interna para saber com que frequência os artigos, as dissertações de mestrado ou tese de doutorado do PSTO citam artigos do próprio PSTO. É basicamente perguntar quantos alunos daqui dessa faculdade publicam citando os próprios alunos dessa faculdade. O resultado foi que menos de 10% citava a produção da própria casa. Ninguém checa nada, ninguém confere nada, todo mundo quer ser original e dar seguimento. Psicologia social tem esse problema e essa falta de tradição, né, de checagem, e isso é muito grave. Mas para falar também da minha área, também tem analistas do comportamento que foram pegos com fraude. Basta botar autor, fraude, ciência, psicologia, infelizmente a lista é grande. Mas se eu disser para vocês que a minoria é pego, eu acho que vocês acreditam. Então ninguém está checando. No caso desse cara aí, o cara está fazendo uma tese de doutorado e se dá Exatamente. Exatamente. O Stempel, eu acho que devia ter muita coisa na cabeça,
não supôs, tipo, peraí, ele vai ter que replicar meus dados na fase 1 e nunca vai conseguir. Se ele tivesse raciocinado, como talvez ele raciocinou para outros, ele não teria feito esse delineamento. Obviamente, as revistas que publicaram, a Science e a Nature, retiraram os artigos dele. Eu li que afetou pelo menos 30 publicações. 30 publicações, boa. Checagem de fatos, ao vivo. Boa. Agora imagina quantos mestrandos e doutorandos fizeram a carreira deles inteira em cima de fenômenos que não existiam. Que droga. Que droga. Bom, terceiro argumento. Erros de pesquisa são superados ao longo do tempo. Se não funciona, não vende, a gente abandona. Será? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Primeiro, existe um atraso absurdo entre a publicação original e as míseras, os poucos bons samaritanos que checam alguma coisa. Existe um atraso absurdo. Os próprios autores fizeram uma pesquisa no Google Acadêmico, falha de replicação psicologia. Os primeiros 40 artigos que reportaram não replicação de resultados, eles analisaram, olharam os 40 artigos e viram que havia um atraso médio entre a pesquisa de falha de replicação e a original em torno de 4 anos. Ou seja, levou 4 anos para alguém publicar uma checagem. E tinha, 10% deles que o atraso era de 10 anos. Gente, 10 anos numa área. Vocês não fazem ideia do estrago que isso faz. Vamos a alguns exemplos reais e o problema do impacto desse atraso. Vou citar 2. Na física, depois a gente fala da psicologia. Na física, existe uma coisa chamada fusão a frio. Quem já assistiu Chernobyl? A série, Vocês viram o seguinte, que Chernobyl explodiu porque era uma fusão quente, a fusão atômica, e precisava resfriar o sistema de resfriamento e não funcionou, e Chernobyl explodiu por conta disso. Então, é perigoso. E, em teoria, teoria da física, você poderia fazer uma fusão a frio, que seria muito mais seguro. E na época, estamos falando ali da corrida nuclear que se teve, Guerra Fria, tiveram 2 americanos que disseram que conseguiram fusão a frio. Houve um alvoroço total, imagina. É basicamente você dizer que teve uma IA de inteligência infinita, hoje em dia, Um alvoroço total, corrida, todo mundo atrás. Nisso eles só submeteram um artigo e já saíram por aí dando palestra. Hoje estariam vendendo curso. Só por terem submetido o artigo. Até o artigo ser analisado e ser publicado, eles já tinham dado várias palestras, milhões de investimento, todo mundo tentando replicar o que eles conseguiam. As pessoas pediam detalhes porque não conseguiam replicar. Eles falavam, calma, os detalhes estão no artigo. O artigo foi publicado de forma vaga e as pessoas continuaram não conseguindo replicar, pressionaram eles, e eles já vendendo livros e tal. Aí eles resolveram dar os detalhes. Ninguém conseguia replicar. Um maluco ou outro no interior dizia que conseguiu replicar, mas consideravam muito mais falso positivo e charlatanismo do que realidade. Resultado, mais de 100 milhões de dólares naquela época, é muita grana, foram desperdiçadas por falso positivo. Será que eles estavam mal intencionados? Ou será que realmente foi um falso positivo ali? Até hoje, as pessoas tentam replicar isso e não conseguem. Quer um exemplo da própria psicologia, falando agora da gente, fazendo meia culpa? Já ouviram falar de neurofeedback? Talvez o pessoal mais antigo consiga porque virou moda naquela época.
A psicologia tem uma teoria, uma premissa que teoricamente é verdadeira, de que todo comportamento está sujeito à lei comportamental. Todos. Então, se eu criar algum mecanismo de reforço ou punição, eu poderia controlar, dependendo das contingências reforçadoras ou punitivas, a frequência de um comportamento. Significa que eu poderia controlar a frequência do batimento cardíaco ou a pressão? Em teoria, sim. E aí fizeram o seguinte, botaram os ratos, botaram eletrodos na área de recompensa, circuito de recompensa, e toda vez que o rato estava com batimento cardíaco baixo, liberava-se estímulo de recompensa. Toda vez que o rato aumentava a frequência cardíaca, encerrava o circuito de recompensa. E aí os autores disseram que conseguiram controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial apenas com estímulos reforçadores. Alvoroço. Vocês podem imaginar a implicação disso para pessoas cardíacas ou com problemas de pressão. Né? Você ter um método não invasivo. Alvoroço. Tentaram replicar, nunca conseguiram replicar. E exemplos assim, infelizmente, a ciência está cheia. Né? Será que a gente abandona com o tempo? Não, até hoje tem gente querendo a mesma coisa, tentando replicar a mesma coisa. Cara, quantas pessoas ainda não tentam fazer alquimia, transformar chumbo em ouro? Né? Se vocês não conhecem, supostamente seria possível. É um elemento muito próximo ali da tabela periódica. Então não há correções ao longo do tempo. E os atrasos são muito grandes, com grande prejuízo. Ah, professor, mas se não vende, a gente abandona. Vamos lá. O mercado é pragmático. Não adianta você querer vender uma coisa que não funciona, as pessoas abandonam. Será? Vamos pegar o que é mais icônico de pragmatismo. Indústria farmacêutica americana. Uau! É o ícone do capitalismo. Se não vende, abandona-se. Não. Os autores resolveram resgatar um estudo de Biggles e Ellis, em 2012, em que eles analisaram a produção dos últimos 10 anos, da produção farmacêutica dos últimos 10 anos. E acharam que essa produção se baseava majoritariamente em 53 estudos básicos chamados landmarks, ou seja, primários, desbravadores, né, estudos muito importantes. Então, toda a produção dos 10 anos da indústria farmacêutica é baseada em 53 estudos. Vamos olhar para esses 53 estudos? Viram que apenas 6, ou seja, 10% são replicáveis. Não que foram replicados, são replicáveis. Lembra da nossa aula de que se você tem um estudo que não é replicável, você incorre um gravíssimo risco de tautologias ou falsa ciência? Aí você começa a entender por que a gente ainda não curou câncer e outras doenças. Até hoje. E ainda vende. Ainda vende. Então, evidência científica não diz muito sobre comércio. Né? A gente tem carência de evidências científicas sérias, de ensaios randomizados, com homeopatia. Mas vende. E você vai encontrar, inclusive, nessa sala, e não tem problema nenhum. Né? A gente pode conversar sobre pessoas que usam ainda assim homeopatia. Mas o ponto é, evidências científicas não estão associadas a mercado.
Elas vendem independente de evidências e baseamento científico. Conclusão dos autores. Analisaram aqueles 3 argumentos, que considerava exagerado chamar de crise de replicação, e todos os argumentos caíram por terra. Há uma crise de replicação e sim, ela é muito séria, porque a ciência está avançando e a gente não está checando nada. A gente está indo para lugares que a gente nem sabe. Lembra que a gente falou na primeira aula que hoje você pode afirmar qualquer asneira que você vai encontrar evidências científicas para isso? Porque as pessoas estão falando e não estão checando nada. Tem uma lei, quem quiser jogar no Google, é uma lei de fulano de tal, que diz o seguinte, que para derrubar uma mentira se gasta muito mais energia do que para dizê-la. Na ciência é a mesma coisa. Para se derrubar uma pesquisa científica, uma falsa verdade, um falso positivo, se gasta muito mais energia do que para dizê-la. E hoje os nossos critérios, as nossas revistas não estão muito virtuosas. Hoje você consegue publicar qualquer coisa com R$500. Qualquer coisa. Em qualquer lugar. O que o cara fez daquele jeito? Exatamente. Pensa no seguinte, Ninguém vai checar. alguém checar isso aqui, Exatamente. eu Exatamente. vou continuar vendendo. Virou rede social. Você fala qualquer besteira e vai ter gente que vai acreditar e vai ter engajamento e dane-se. Né? Não existem consequências. Meu sonho, se eu tivesse o poder de fazer acontecer, era obrigar alunos de mestrado a fazerem replicações. Por quê? Diretas. Se você vai olhar um departamento de pós-graduação, geralmente a proporção é de 3 mestrandos para um doutorando. Exige-se que o doutorando tenha uma tese, tenha algo original a acrescentar, mas do mestrando não. Então, se a cada uma afirmação, e no Brasil mais de 90% das pesquisas são feitas por mestrandos e doutorandos, para cada uma afirmação original, se você tivesse uma proporção de 3 checagens, aí, meu amigo, você daria passos muito mais firmes em uma boa direção. Né? Hoje a gente está correndo sem controle nenhum. Mas, infelizmente, é aquilo que a gente falou, todo mundo quer ser original, todo mundo quer ter importância, ninguém quer fazer inimigos, todo mundo quer fazer amigos, ninguém quer se dar o trabalho de checar o trabalho de ninguém. Complicado. Mensagem que eu quero que vocês levem para casa. Não confie em nenhum artigo que não houver replicação. Meu sonho é que houvesse uma IA que pegasse uma base de dados de artigos cujo houve uma replicação direta e foi checada e foi confirmada. Se você tivesse só essa base de dados e dizer o resto não dá para confiar em nada, seria maravilhoso. Quem sabe? Quem sabe? Com as IAs. Mas é isso. Faz sentido? Então, isso aqui é validade externa. E a gente só ganha validade externa com pessoas replicando nossos dados. Fim? E aí? Conseguem fazer o formulário?